Vou te contar algo bem perturbador que aconteceu comigo no meu terceiro emprego. Para você entender melhor o impacto que isso teve em mim, vou te dar um pouco de contexto sobre minha vida. Cresci em um lar com apenas minha mãe. Ela sempre foi muito amorosa e apoiadora, mas acho que a pressão para encontrar um novo parceiro a levou a tomar algumas decisões bem ruins. Meu pai foi embora logo depois que eu nasci. E a partir daí, minha mãe começou a namorar vários homens. Era quase como um circo de relacionamentos. Ela trazia alguém novo a cada poucas semanas, enquanto alguns ficavam um pouco mais. A maioria perdia o interesse rapidamente. Mas o problema é que ela não parecia perceber que um bar não é o melhor lugar para encontrar um marido decente. De vez em quando, as coisas ficavam bem tensas, e mais de uma vez ela entrou em briga com o cara que trazia para casa. E se tivesse vinho por perto, as coisas ficavam ainda mais complicadas. Como resultado de toda essa bagunça, eu me tornei uma criança complacente, desde que evitasse todo conflito. E essa atitude acabou me assombrando até a vida adulta, me fazendo sofrer com ataques de ansiedade sempre que surgia uma situação tensa. Dito isso, minha história começa em 2016, quando eu estava pulando de emprego em emprego. Naquela época, eu não estava tendo sorte em encontrar algo na minha área. Então uma amiga sugeriu que eu tentasse cuidar de casas, algo que parecia uma férias permanentes, exatamente o que eu precisava naqueles dias. Minha amiga me deu algumas dicas e me ajudou a conseguir meu primeiro cliente. Eu estava bem nervoso naquele dia, mas consegui superar e, no final, fui pago e tudo correu bem. O segundo cliente foi mais fácil, mas o que realmente me abalou foi o terceiro. Era meados de 2017 quando eu respondi a um anúncio para cuidar de uma casa que ficava a algumas horas daqui. Era a minha primeira experiência de longa distância e eu não queria estragar tudo. Então fiz uma lista de perguntas e minha amiga me ajudou a melhorar. Liguei para o dono, um cara bem ocupado, e marcamos um horário para que eu pudesse conhecer a casa. Quando cheguei lá, ele parecia mais interessado em sair do que em me explicar os detalhes. Basicamente, meu trabalho seria receber pacotes e cuidar do cachorro dele, um São Bernardo chamado Rock. Quando o conheci, o cachorro nem me olhou, só deu uma cheirada em mim e voltou para a cama. Então, pensei que seria um trabalho fácil. Eventualmente, nós dois concordamos que eu cuidaria da casa e naquela noite fui para um hotel e voltei para casa no dia seguinte. Minha missão era cuidar de Rock e ficar por 3 noites. Eu estava empolgado, pois a casa era muito bonita, bem confortável, e eu estava morrendo de vontade de ir lá para relaxar. Se tivesse sorte, poderia até brincar um pouco com o cachorro. No final das contas, passamos o tempo juntos, mas Rock só queria descansar. Então nós deitamos no jardim, curtindo uma tarde ensolarada e a paz do lugar. Depois de uma boa soneca, decidi que era hora de entrar para o jantar. Então pedi uma pizza e me servi de um pouco de sorvete enquanto assistia a TV, com Rock se acomodando ao meu lado. A verdade é que o cachorro estava sendo um ótimo companheiro. No entanto, bem quando estávamos quase terminando o filme, a campainha tocou. Não foi uma campainha normal, mas alguém apertando ela repetidamente, como se estivesse com muita urgência. Já passava das 17 horas, e eu não sabia que alguém viria tão tarde. Por um momento, pensei em ignorar a campainha, mas a insistência me fez pensar que talvez alguém realmente precisasse de ajuda. Então, levantei e abri a porta. Para minha surpresa, do outro lado estava uma mulher que parecia bem agressiva, mas antes que eu pudesse dizer algo, ela começou a falar comigo de forma muito irritada, quase violenta. Com um nó na garganta, eu senti a situação mudar rapidamente. Tentei entender o que estava acontecendo, mas não conseguia me concentrar no que ela dizia porque sua energia só me transmitia desconforto. De repente, tudo se tornou confuso, e a tranquilidade que eu sentia pelo belo dia que passei se dissipou em um segundo. A ameaça representada pela mulher na porta era evidente. Imediatamente Rock começou a rosnar, mostrando sua proteção para comigo. Enquanto isso, eu tentava lidar com as palavras dela e minha mente trabalhava a mil, pensando em como escapar daquela situação. Naquele momento, o que começou como um simples trabalho, como os outros, se transformou em um pesadelo total. Eu só esperava que aquilo não se tornasse uma história de terror mais real do que eu jamais imaginei. A mulher continuava gritando,
E tudo o que eu conseguia entender era que ela mencionava o dono da casa, o homem que me contratou. Tentando acalmá-la, eu tentei explicar que ele estava fora, a trabalho, mas ela não parecia acreditar em mim. Quanto mais ela falava, mais ela se irritava, e cada palavra que saía da boca dela me deixava mais nervosa, sem saber como fazê-la perceber que eu não era uma ameaça. De repente, ela começou a me xingar, me chamando de coisas horríveis porque achava que eu era a nova namorada do dono da casa. Nesse momento, percebi que Rocky estava atrás de mim. Então, seu comportamento mudou. Ele ficou mais decidido, enquanto a mulher se tornava mais agressiva. De repente, o que já era uma conversa tensa se transformou em um caos de gritos e latidos. Em minha mente, o pânico estava começando a tomar conta, e o latido de Rocky ecoava como um trovão no corredor. Parecia que ele ia pular nela a qualquer momento. Não sei como aconteceu, mas alguma frase que eu soltei fez com que a mulher se lançasse contra mim com uma agressividade que eu raramente vi em uma mulher. Ela começou a me arrastar pelos cabelos e gritar palavrões para mim. Tentei me defender, mas era inútil. Aquela mulher era uma fera. Enquanto isso, Rocky continuava latindo para ela, e em uma sorte do destino, quando ela me derrubou no chão e estava se preparando para me chutar com as botas de salto alto que usava, Rocky se lançou nela, me derrubando de costas no chão e me dando tempo para entrar e fechar a porta, bem a tempo. Depois disso, o cachorro se acalmou um pouco, deu alguns passos para trás e sentou, mas não tirava os olhos da porta. Eu, por outro lado, escorreguei até o batente, sentindo o terror me consumir. Naquele momento, eu comecei a ter um dos piores ataques de pânico da minha vida, enquanto ela continuava gritando e batendo na porta do outro lado. Eu estava convencida de que ia perder o controle, mas Rocky estava ali, atento, e depois de alguns minutos de luta interna, consegui reunir coragem o suficiente para chamar a polícia. O atendente foi incrivelmente compreensivo e calmo, me guiando até a chegada da ajuda. Quando os policiais chegaram, a mulher ainda estava gritando insultos e ameaças para mim e chutando a porta. Eu estava certa de que ela tentou me agredir, mas bastou eles verem a atitude da mulher para perceberem que eu não estava exagerando nem um pouco. Felizmente, eles levaram a mulher louca. E só então consegui respirar um pouco. Embora eu não saiba se ela foi formalmente presa, só posso dizer que eu estava um nervo só. Meu coração quase pulou para fora do peito. Eu só queria sair daquela casa o mais rápido possível. Mas eu sabia que precisava ligar para o dono da casa. Quando o chamei, ele se desculpou muito e pediu para eu não sair. Acontece que essa mulher era a esposa dele, de quem ele estava se divorciando, e embora eu não soubesse o contexto, muito menos fosse perguntar, não demorou para eu perceber que a possessividade doentia dela tinha algo a ver com essa separação. Que inferno o pobre deve ter passado, pensei comigo mesma. Mas, apesar do meu bom senso, acabei concordando em ficar mais algumas noites, pois, como eu disse antes, sempre fui um pouco de laser, além de não querer deixar Rocky sozinho depois de ele ter tentado me proteger. Finalmente, concordamos que meu pagamento seria dobrado, e embora aquilo soasse como extorsão e eu soubesse que poderia prejudicar minha reputação, decidi aceitar. Eu precisava de cada centavo até encontrar outro emprego. Felizmente, as 2 noites seguintes foram surpreendentemente tranquilas. Rocky ficou ao meu lado o tempo todo, o que tornou a saída daquela situação ainda mais difícil. O dono da casa voltou na manhã do meu último dia e me explicou, com um tom de vergonha, que aquela mulher era sua esposa e ele a amava muito, mas tudo tinha acabado por causa do comportamento possessivo e violento dela. E foi por isso que ele pediu o divórcio. Não fiz mais perguntas, já tinha tido drama demais por um bom tempo. Já tinham me pago, então a única coisa que me prendia ali era Rocky, com quem acabei me afeiçoando bastante nesse curto espaço de tempo. Antes de partir, eles pediram que eu o levasse até eles para que pudessem se despedir. Deixei Rocky lá, agradeci pelo bom trato e fui embora. Não ouvi mais nada da mulher, embora sempre me questione se talvez ela tenha voltado a assombrar aquela casa. O mais estranho é que, depois daquela experiência, tive uma sensação estranha de que ela nunca deixou aquela casa completamente. Você já chegou a ver aquele vídeo famoso de um cara chamado Rodney, num programa de namoro no final dos anos 70,
Talvez não, mas esse cara foi chamado para aquele programa sem saber que era um serial killer. Eu acabei conhecendo o Rodney, mas conheci ele bem antes de qualquer outra pessoa, antes de ele fazer sua primeira vítima. Eu o conheci numa festa de bairro. Ele era carismático, tinha esse charme e um sorriso que iluminava o lugar. Então, eu nunca suspeitei que por trás daquela fachada existia um monstro. Rodney era muito diferente dos outros meninos da idade dele. Enquanto todos falavam sobre esportes ou carros, ele se metia em conversas sobre arte e filosofia. O interesse genuíno dele por esses assuntos profundos me chamou a atenção desde o primeiro momento e me fez me interessar por ele. Mas mais do que isso, Rodney me fazia me sentir especial, como se eu fosse a única pessoa que realmente importasse no mundo dele. Nosso primeiro encontro foi num pequeno café tranquilo, longe da agitação da cidade. A conversa fluía como se já nos conhecêssemos há anos. Naquele instante, achei que tinha encontrado alguém realmente especial. Eventualmente, começamos a sair com frequência. No começo, tudo parecia perfeito, mas com o tempo, começaram a surgir sinais de alerta. Rodney era muito controlador, o tempo todo, sempre querendo saber onde eu estava e com quem eu estava. Se eu me atrasasse para um compromisso, ele ficava tão visivelmente chateado que isso me deixava desconfortável. Uma vez, nos encontramos na biblioteca e percebi que ele estava observando as pessoas, mas não de uma forma casual. Parecia que ele estava analisando, avaliando cada movimento delas. Quando perguntei por que ele estava olhando assim, ele simplesmente riu e mudou de assunto, mas a sensação desconfortável não me deixou. Além disso, ele tinha uma obsessão estranha pelo macabro. Ele gostava de me contar sobre crimes e assassinatos, me dando detalhes perturbadores sobre casos reais. No começo, achei curioso, mas depois isso começou a me dar arrepios. Os olhos dele brilhavam com uma excitação perturbadora sempre que ele falava sobre coisas violentas. Uma noite, enquanto assistíamos a um filme de terror na casa dele, ele me olhou com um sorriso estranho e perguntou: "Você já pensou como seria fácil fazer alguém desaparecer?" Eu congelei, sem saber o que dizer, então ele riu e disse que estava só brincando. Mas o clima desconfortável ficou no ar. À medida que o tempo passava, Rodney foi ficando mais possessivo e ciumento. Os ciúmes dele era tão exagerado que eu me via justificando minhas amizades e decisões para ele. Meus amigos logo perceberam e me avisaram para ter muito cuidado. Uma noite, ele me convidou para um jantar na casa dele. Como sempre, aceitei, achando que uma noite tranquila poderia ajudar a melhorar as coisas entre nós, mas eu estava errada. No começo, o jantar foi agradável, mas logo a conversa virou para um lado sombrio. Rodney começou a falar de novo sobre sua fascinação pela violência. Depois do jantar, ele me levou para o quarto dele e abriu uma gaveta, tirando uma coleção de facas. "Olha essas", disse ele, sorrindo. "Cada uma tem uma história. Quer que eu te conte?" A atitude dele era muito perturbadora, então ele completou: "Ainda não cortaram a pele de alguém, mas logo, naquele instante, uma onda de desconforto tomou conta de mim e decidi que era hora de ir embora. Disse que meus pais iam se preocupar se eu me atrasasse. Você é especial, ele me disse. Não se preocupe." Essas palavras ecoaram na minha cabeça enquanto eu saía, desejando nunca tê-lo conhecido. "Eu vou ficar melhor para você. Não vou te deixar ir", disse ele com um tom que soava mais ameaçador do que doce. E isso fez minha pele arrepiar. Imediatamente, soube que estava em perigo, e embora quisesse fugir dele, não fazia ideia de como fazer isso sem provocar sua ira. Conforme os dias passavam, a situação ficava cada vez mais perturbadora. Ele começou a aparecer na minha casa e na escola, sem avisar, como se estivesse sempre me observando. Ele já não se dava ao trabalho de disfarçar as visitas, mas apenas ficava lá, com aquele sorriso no rosto, acenando para mim de longe, mesmo eu dizendo que não precisava vir. Ele não parecia mais frustrado, como antes. Pelo contrário, parecia estar no seu melhor, sempre sorrindo. Às vezes eu me perguntava por que não tinha contado para meus pais ou por que não tinha chamado a polícia. A verdade é que você não sabe o que é ter alguém como o Rodney tão perto. Era como se ele estivesse no controle da minha vida e eu sentia que toda decisão que tomava era errada. Se eu chamasse a polícia,
Tinha medo de que ele surtasse e fizesse algo horrível comigo. Se eu contasse para meus pais, imaginava que ele pudesse machucá-los. A única opção que eu via era seguir o jogo, como se fosse a única forma de sobreviver à presença alucinante dele. Mais do que ser sua namorada, eu me sentia uma prisioneira. Uma sexta-feira à noite, Rodney insistiu para que fossemos a um encontro especial. Ele me levou a um lugar isolado na periferia da cidade, um parque abandonado, supostamente para desfrutarmos de uma noite romântica à luz da lua. Quando chegamos, o lugar estava tão quieto que eu podia ouvir meu próprio coração batendo. A escuridão me envolvia, embora tentasse parecer calma. Não podia deixar de sentir o medo me consumir. Durante o passeio, Rodney começou a falar sobre sua obsessão pela morte, o que me deixou imediatamente desconfortável. Sabe, eu ando pensando muito sobre como a vida é frágil, disse ele, com seu tom cativante. É incrível como um único movimento pode mudar tudo. Com um simples gesto, tudo pode acabar em um instante. Tentei mudar de assunto, mas então ele se aproximou e começou a sussurrar, como se estivesse compartilhando um segredo, mesmo estando completamente sozinhos. Imagina isso. Se alguém quisesse se livrar de você, só precisaria garantir que ninguém suspeitasse. Um empurrão, uma queda e tudo pareceria acidental. Dentro de mim, a adrenalina corria enquanto eu ouvia essas palavras geladas e sabia que precisava agir, mas o medo me paralisava. Ele sabia que tinha o poder de acabar comigo num piscar de olhos. Por que ele estava me contando isso? Porque ele queria me aterrorizar. A verdade é que ele parecia se divertir com isso. A atmosfera estava ficando cada vez mais sufocante. Numa tentativa desesperada de manter a calma, procurei uma saída, enquanto Rodney continuava a falar, ficando cada vez mais empolgado com suas próprias palavras perturbadoras. Finalmente, encontrei coragem para enfrentá-lo. Rodney, isso não é normal. Você precisa de ajuda, eu disse, tentando parecer firme, mas ele não piscou. O sorriso ainda estava no rosto dele, mas os olhos estavam cheios de uma calma desconcertante. Então ele pegou meu braço. Embora sua voz continuasse suave, havia um tom sinistro nela. Querida, você não entende. Eu não preciso de ajuda. Eu estou bem. Eu me sinto incrível. Eu sou um homem feliz e posso ser ainda mais. Rodney, isso me deixa desconfortável. Eu quero ir embora. Por favor. Eu respondi, com a voz trêmula. Eu tenho sentimentos muito fortes por você. É por isso que quero te dar um presente, um poema. Você será a minha musa, a primeira da minha inspiração, disse ele. Naquele instante, tentei me libertar da pegada dele, mas foi inútil. Ele me empurrou contra uma árvore, segurou meu pescoço e começou a me estrangular. Lutei como nunca antes, arranhei e dei chutes, mas a força dele era maior. Era como se eu estivesse afundando no desespero, sem refúgio à vista. Minha mente gritava por uma fuga, mas o terror me dominava. Eu não suportava pensar que aquela era minha realidade. Enquanto ele me estrangulava, ele me olhava com um sorriso que gelava meu sangue, mas seu olhar, não sei como descrevê-lo. Era um olhar que estava entre o de um amante e o de um louco, aproveitando o momento. Enquanto isso, eu tentava desesperadamente me livrar da pegada dele. No último esforço, quando senti que não tinha mais forças, consegui dar-lhe uma joelhada nos testículos. Naquele momento, ele soltou um gemido abafado de dor e finalmente afrouxou a pegada, o suficiente para eu escapar. Assim que senti que estava livre, corri como se o próprio diabo estivesse me perseguindo, sentindo que meus pulmões estavam prestes a explodir e minhas pernas tremendo de medo. A sensação de que ele estava bem atrás de mim me fez continuar correndo, embora eu não ousasse olhar por cima do ombro. Mas, à medida que eu corria, a voz dele ficava mais distante. Em vez de gritar comigo, ele apenas ria alto, o que aumentava ainda mais o meu terror. Finalmente, cheguei à estrada principal, onde vi as luzes de um carro se aproximando. Acenei freneticamente com os braços, implorando para que o motorista parasse. Para minha surpresa, o carro parou e um casal mais velho me deixou entrar. Com lágrimas nos olhos, contei a eles o que havia acontecido e, sem hesitar, me levaram à delegacia mais próxima. Lá, tentei explicar minha experiência,
Mas me senti ridícula ao ouvir a mim mesma. Os oficiais anotaram meus dados e prometeram investigar. Mas eles tinham um olhar cético no rosto, o que me fez me sentir ainda mais impotente. Eu sabia que Rodney ainda estava à solta e as chances de alguém fazer algo a respeito eram muito pequenas. Naquela noite, voltei para a casa dos meus pais, aterrorizada e exausta. Não conseguia parar de pensar em como Rodney poderia aparecer na porta a qualquer momento. Meus pais tentaram me confortar, mas o medo era avassalador. Os dias passaram. Embora ele nunca tenha voltado, a ansiedade não desapareceu. Era como se ele estivesse sempre ao meu lado, mesmo sabendo que tomei a decisão certa ao me afastar dele. Eu me sentia furiosa pela minha própria vulnerabilidade. Minha vida não poderia continuar enquanto ele, provavelmente, ria de tudo o que eu tinha feito. Eventualmente, meus pais decidiram que seria melhor nos mudarmos para outra cidade. E, embora eu odiasse a ideia de deixar tudo para trás, percebi que era a única maneira de escapar daquela sensação constante de perigo. Então, nos mudamos rapidamente e comecei uma nova vida, longe de Rodney. Alguns anos se passaram e, para minha surpresa, pensei que já o tivesse esquecido completamente. Mas, um dia fatídico, enquanto assistia à televisão, vi um velho conhecido, era obviamente Rodney, em um programa de namoro. Naquele momento, todo o meu terror voltou com força total. Tentei entrar em contato com o programa, mas me disseram que já havia sido gravado e que eles tinham mais informações sobre ele do que eu. Foi então que descobri que Rodney não só havia participado da televisão, mas que ele havia assassinado várias mulheres e a polícia estava atrás dele. Naquele momento, o monstro que havia assombrado minha mente se tornou real. Não consegui parar de pensar em como fui azarada por tê-lo encontrado. Mas logo após essa ligação, comecei a entender que, na verdade, fui muito sortuda. Eu havia encontrado um Rodney inexperiente na arte de assassinar. O mais importante, eu havia sobrevivido para contar a história. Essa revelação me deu um tipo de alívio estranho. Eu havia vencido, no final das contas, contra o terror que ele tentou me infligir. Deixe-me compartilhar um conselho que você deve guardar bem na cabeça. Nunca confie em alguém que te faça sentir desconfortável, muito menos entre em um relacionamento sem conhecer bem a pessoa. Por que eu estou te dizendo isso? Porque eu já passei por isso, e acredite, não terminou bem. Isso aconteceu há cerca de 6 anos. Eu era o tipo de cara que nunca tinha tido um relacionamento sério na vida. Então, quando eu tive a oportunidade de sair com uma garota linda chamada Sarah, pensei que finalmente havia chegado o meu momento. Eu era um nerd de verdade. Vamos ser honestos, as meninas da escola e da faculdade não se interessavam por um cara como eu. Elas só davam atenção para os garotos bonitos ou os ricos. Eu era um daqueles excluídos, sempre tendo dificuldades e torcendo para que alguma garota me desse uma chance também. Mas o dia da minha formatura chegou, e foi aí que eu tomei minha decisão. Eu tinha que conseguir um encontro, custasse o que custasse. Então, criei perfis em vários aplicativos de namoro. Foi aí que conheci a Sarah. Ela era, sem dúvida, a garota mais linda que eu já tinha visto na minha vida. Ela me contou que também costumava ser considerada uma nerd na escola. Mas eu não conseguia acreditar. Se ela realmente fosse uma nerd, então ela deveria ser a mais bonita do mundo. Sarah e eu começamos a conversar, e um dia ela me convidou para sair. Eu não conseguia acreditar. Decidimos nos encontrar no dia seguinte em um café. E assim que ela entrou, eu senti que tudo havia mudado. De repente, todos os olhares estavam voltados para ela, como se uma celebridade tivesse entrado. Sarah tinha a pele lisinha e macia, seu cabelo longo e preto estava espetacular, e seus olhos eram de um azul tão intenso que eu me perdi neles, como um marinheiro naufragado no oceano. Além disso, a voz dela era linda, como uma canção. Meu Deus, eu estava tão feliz. Ao mesmo tempo, tão inseguro. Todos ali pareciam com inveja de mim por estar com ela. Conversamos muito. Toda vez que ela dava uma risada, eu sentia como se tudo estivesse florescendo, como na primavera. Quando saímos, ela me perguntou se poderia ir à minha casa, enquanto brincava com o cabelo de forma provocante. Eu, sem pensar, só disse sim. Mencionei para ela que morava sozinho.
E assim que chegamos em minha casa, ela começou a se despir e me beijar na hora. Eu estava nas nuvens, não acreditando na minha sorte. Naquela noite, fomos íntimos em cada canto da minha casa. Era a minha primeira vez e eu nunca imaginei que pudesse sentir algo tão incrível. Ela fez questão de que tudo fosse perfeito, mas depois disso, se vestiu e saiu sem dizer uma palavra. Eu não sabia o que pensar. Mesmo que a noite tivesse sido mágica, algo dentro de mim começou a me dar um pressentimento ruim. E esse sentimento não passou, mesmo enquanto eu limpava a bagunça que tinha ficado depois de tudo o que aconteceu. Agora, olhando para trás, penso, se eu tivesse prestado atenção aos sinais. Depois daquela noite, eu me senti inquieto. Queria estar nos braços de Sarah novamente, mas nunca mais tive a chance. Nos 3 dias seguintes, não conversamos muito e eu estava nervoso, porque era um relacionamento novo. Além disso, era a minha primeira vez. Eu tentava me reconectar com ela, mas parecia que ela não estava tão interessada em me dar uma resposta clara. Será que ela não tinha gostado de mim? Eu pensava nisso e me torturava com isso. Eu era um novato nessa história, e o fato de ela ter se afastado só aumentava minha insegurança. No fim, decidi escrever uma mensagem para ela. Perguntei se ela tinha gostado da noite como eu tinha gostado, e a resposta foi um alívio. Sim, adorei. Foi incrível. Eu fiquei emocionado ao ler isso, mas depois me surpreendi quando ela me disse que estava planejando uma surpresa para uma viagem. A ideia de uma viagem comigo me deixou muito feliz. Meu ego estava lá em cima, então aceitei na hora. O plano era nos encontrarmos naquela tarde, e eu não conseguia controlar a empolgação. Naquela noite, eu estava tão ansioso que não consegui dormir. No dia seguinte, acordei cedo e passei o dia todo me preparando para a viagem. Até trouxe alguns brinquedos sexuais para usar no caminho, porque, na minha cabeça, ia ser algo selvagem e divertido. Finalmente, a noite chegou e nos encontramos para sair. Fiquei um pouco surpreso por Sarah não ter trazido nada além da bolsa, mas achei que fosse só roupa e não dei mais importância. Eu estava me preparando para aproveitar aquele novo encontro. Começamos a dirigir, eu no volante e ela no banco do passageiro, e depois de mais ou menos 1 hora, comecei a notar que as mãos dela estavam brincando nas minhas pernas, o que me deixou muito excitado. Então, bem, vamos apenas dizer que a coisa começou a ficar boa. Eu estava tão no momento que decidi parar o carro na beira da estrada, em um lugar que parecia deserto. Não havia ninguém à vista. Comecei a beijá-la e a tirar o que restava da roupa dela, mas, bem na hora em que eu estava me entregando por completo, senti um calafrio quando percebi uma dor aguda no meu peito. Eu abri os olhos e congelei ao ver que ela estava segurando uma faca manchada de sangue. Fiquei chocado por um momento. Antes que eu pudesse reagir, ela tentou me esfaquear novamente, mas eu consegui segurar a mão dela. O que diabos você está fazendo? Eu perguntei, confuso. Vai ser divertido, ela respondeu com uma risada torta, como se estivesse louca. Eu já fiz isso antes e é muito excitante. Seu sangue vai me cobrir enquanto fazemos isso e depois eu vou descansar no seu cadáver. Eu congelei. Não conseguia acreditar. Essa garota estava completamente fora de si. Naquele momento, perdi a calma e tentei impedi-la, mas ela não estava desistindo. E, para ser honesto, ela era mais forte do que eu imaginava. Eu lutava com ela tentando tirar a faca da mão dela, mas ela estava determinada a me enfiar a faca no peito a todo custo, e conseguiu me ferir algumas vezes. Eu sabia que tinha que ir ao hospital logo, ou seria o meu fim. Então, no meio da luta, eu a empurrei com força. Acidentalmente, o braço dela se curvou e a faca entrou na própria garganta dela. Apavorado, puxei a faca e a cravei novamente, dessa vez para ter certeza de que ela não se levantaria, e a vida dela se apagou diante dos meus olhos. Sem saber o que fazer, levei o corpo dela até um penhasco e empurrei meu carro pela borda com ela dentro. O medo tomou conta de mim enquanto eu via meu carro ser engolido pelo mar junto com Sarah. Nos dias seguintes, eu estava extremamente preocupado com a possível descoberta, mas não houve notícias sobre ela. Como precaução, eu não queria ir ao hospital, então tratei os meus ferimentos em casa, correndo o risco de fazer algo errado e acabar morto também. Mas, felizmente, eles eram todos superficiais. O
ferimento no meu peito demorou mais para cicatrizar, porque foi mais profundo, e em um momento me assustei, mas depois começou a cicatrizar normalmente. Até hoje, essa experiência me assombra, e desde então, decidi não sair mais. Não porque sou um fracasso em relacionamentos ou um nerd, não. É porque toda vez que tento sair de novo, o pânico me invade. Eu penso, e se algo assim acontecer novamente? Talvez, desta vez, eu não saia vivo. Henry Evans foi o único cara que já me chamou de bonita, mas toda vez que ele fazia isso, eu sentia como se algo fosse estourar dentro de mim, como se o elogio dele fosse quase uma piada. Mesmo que eu sorrisse e acenasse com a cabeça, por dentro eu tinha dificuldade em acreditar nele. Outras pessoas me chamavam de muitos nomes, La Chica, Oona, Larona, e os mais ousados me chamavam de Laf. Eu nunca me vi como uma pessoa atraente, porque, desde que me lembro, sempre fui uma pessoa muito pouco atraente. Na minha família, na escola e em qualquer lugar que eu fosse, as pessoas nunca queriam ser amigas de mim por causa das minhas características incomuns. Eu comecei a me odiar, mas o que eu mais odiava era a atitude dos outros. Eu conheci Henry no meu primeiro dia de faculdade. Nós dois estávamos estudando psicologia. Surpreendentemente, ele me chamou de bonita. A sinceridade do elogio dele deveria me irritar, mas eu simplesmente escolhi ignorar e fui embora. Mas Henry não desistiu, não só naquele dia, mas nas semanas que se seguiram. Ele estava atrás de mim de forma persistente. Eu não planejava me apaixonar por ele. Nunca tinha permitido que um garoto entrasse no meu coração, mas a insistência de Henry me deixou louca. Todo dia ele aparecia na minha mesa com café e torradas antes de cada aula. Depois, ele me oferecia cópias das anotações dele, sempre me chamando de bonita. Ele dizia que amava meus olhos e meu cabelo, que amava minha naturalidade, e foi por isso que, mesmo não querendo aceitar, eu sentia que talvez houvesse algo de especial em mim. Minha mãe uma vez me disse que meus olhos eram um presente do universo, mas eu nunca acreditei nela até que Harry mencionou que eram lindos. O interesse dele me fez querer cuidar mais de mim mesma. Então, comecei a comprar roupas novas e me vestir melhor, tentando me convencer de que eu realmente era bonita, não importando o que os outros pensassem. Eu só precisava me agarrar àquele único elogio dele. Depois de alguns dias, comecei a usar maquiagem para todas as aulas e procurar formas de fazer meus lábios, que eram enormes e assimétricos, parecerem menores e mais bonitos. Eu até comprei lentes de contato para destacar mais os meus olhos. Realmente não era meu estilo me obcecar por coisas, exceto talvez pelo chihuahua que eu tinha na terceira série, que me seguia para todo lado até que infelizmente morreu, ou pela minha melhor amiga do último ano do ensino médio, que eu perdi em um acidente. Essas perdas sempre me fizeram ter medo de me aproximar das pessoas, mas com Henry era diferente e eu não pude evitar me sentir atraída por ele. O que posso te dizer? Me apaixonei loucamente. Quando ele começou a perceber as mudanças que estava fazendo em mim, ele ficou ainda mais obcecado. A partir daquele momento, eu não esperava mais Henry trazer o café. Eu mesma comecei a tomar a iniciativa. Os sorrisos dele brilhavam quando ele via meus esforços e ele começou a me trazer flores e deixar bilhetes de amor. Finalmente, em um desses bilhetes, ele me pediu em namoro. No começo, eu sorri ao ler, mas logo meu coração se quebrou e tenho certeza de que você está se perguntando por quê. E bem, é simplesmente porque eu não queria ser a namorada feia entre as garotas do grupo dele. Era tão grande o meu complexo de feiura. Por isso, eu disse não. Mas então isso começou a me assombrar ainda mais. Henry ficou mais devotado, determinado a não aceitar minha rejeição. Eu tentei explicar por que não queria ficar com ele, dizendo que não queria lidar com rótulos, que não queria o que o grupo dele pensava de mim definindo meu valor. Se eles me viam como feia, ao namorar com ele eu me tornaria a namorada feia para sempre. Henry foi o último cara a me chamar de bonita novamente. Com cada elogio que ele me fazia sobre meus cílios, unhas, dedos, cintura, cabelo, olhos e lábios, meu amor por ele ia crescendo. Embora uma parte de mim ainda estivesse hesitante e eu apenas sorrisse e acenasse com a cabeça como de costume. Mas no final, eu aceitei ser sua namorada. O problema foi que, por causa de quanto eu havia me apaixonado,
Minha obsessão tomou conta e eu não me importava quando ouvia os sussurros inapropriados dos amigos dele pelas minhas costas. Eu não me importava com o que eles diziam sobre mim. Estava tudo indo bem até que ouvi Henry se referir a mim como minha garota feia. Nunca vou esquecer disso. Foi logo antes das férias de verão, quando eu disse a ele que não iria à aula porque estava me sentindo um pouco mal. Logo depois, ele apareceu na minha casa com remédios e eu me senti tão amada e cuidada. Ele me deu um beijo de despedida. Embora eu devesse ter ficado na cama depois de tomar os remédios que ele trouxe, eu me senti melhor e decidi ir à aula. Era nossa última chance de ficarmos juntos antes das férias. Eu mal entrei na sala de aula quando ouvi a zombaria. Um dos amigos dele gritou: "Sua garota feia não veio hoje." E meu estômago virou ao ver Henry rindo. A Big G está doente hoje. Então não preciso beijar aqueles lábios enormes. Pelo menos hoje não. Eu venci. Eu estremei ao ouvir ele zombando e as lágrimas começaram a cair pelo meu rosto. Não acreditei no que ouvi. Eu não tive coragem de entrar na sala de aula. Apenas me virei rápido e me retirei para o meu quarto, chorando até dormir. Quando acordei, decidi que talvez ele estivesse só tentando impressionar os amigos e que, desde que ele não terminasse comigo, tudo ficaria bem. Eu não estava disposta a perder meu único amor. Mas naquela noite, durante o jantar, Henry anunciou que queria terminar. Eu tentei protestar, mas ele me feriu com palavras cruéis e foi aí que eu vi o verdadeiro rosto dele. Acontece que ele estava só se divertindo às minhas custas, manipulando meus sentimentos como uma espécie de brincadeira cruel com seus amigos. Eu saí com o coração partido e marcada para sempre por essa humilhação. Passei a noite inteira chorando e a semana foi ainda mais difícil, até que finalmente recebi a notícia que mudou tudo. O corpo de Henry foi encontrado aos pés de um penhasco, um lugar onde costumávamos ir em nossos encontros. A morte sempre dói, mas a cada linha que eu li nas notícias, eu senti uma estranha alegria invadir meu coração. Ele se deu bem. Aparentemente, a cabeça dele foi esmagada e as pernas quebradas. A história da morte dele me fez lembrar do meu chihuahua e da minha melhor amiga. A maneira como aquelas perdas coincidiam com o momento em que pensaram que poderiam me deixar sozinha foi quase poética. Lembro da minha prima, que veio me visitar quando eu estava na terceira série, e de como ela ficou muito apegada ao meu chihuahua. Toda vez que ela saía, meu cachorrinho ficava estressado, e foi assim que, na noite antes dela voltar, meu pequeno chihuahua morreu envenenado com veneno para ratos. E então havia a minha melhor amiga, cujos pais decidiram se mudar. Ela me disse que iria com eles e eu fiquei tão machucada que implorei para que ela não fosse, mas ela não quis me ouvir. Infelizmente, ela morreu em um acidente de carro a caminho da nova casa. Algo deu errado com o motor, mas os pais dela sobreviveram. Ao relembrar essas experiências, um grande sorriso se abriu nos meus lábios feios. Foi assim que eles deviam pagar por me deixarem sozinha depois de me fazerem amá-los. Mas Henry foi o pior de todos. Então ele teve um fim digno da dor que causou. Isso é justiça. O que ele achava que estava fazendo? Me chamando de bonita assim e depois decidindo terminar comigo. Olhando para trás, eu não sei porque eu gostei dele no começo. Porque ele me pegou naquela armadilha de palavras de amor e depois se divertiu às minhas custas. Era hora dele, assim como todos os outros, pagarem por me fazerem sofrer. Era primavera de 2017 e eu estava morando em um apartamento pequeno no Brooklyn com minha melhor amiga, Claire. Ambas viemos para Nova York de nossas respectivas cidades no interior. Acredite, ficamos completamente sobrecarregadas com o tamanho da cidade. Nos conhecemos em uma cafeteria e, ao ouvirmos nossos sotaques do sul, ela comentou que cresceu no Kentucky, enquanto eu vinha da Virgínia Ocidental. Tivemos infâncias muito parecidas, com paisagens rurais e tradições simples, então tínhamos muito em comum em termos de humor e gostos, e logo nos entendemos. No entanto, havia uma grande diferença entre nós. Enquanto Claire estava triste por deixar sua família, amigos e a cidade pequena, eu não sentia o mesmo. Minha casa era um lugar complicado, cheia de drama e cicatrizes emocionais que carregávamos desde a infância. Meus pais não eram ruins, mas a tragédia que nos atingiu quando éramos crianças deixou uma marca profunda em nossa família. E embora eu sempre usasse uma fachada de confiança,
Por dentro eu lidava com uma dor que nunca parecia dissipar. Apesar das diferenças, conhecer Claire foi uma bênção. No entanto, conforme fomos nos adaptando mais à vida em Nova York, começamos a sentir falta de uma conexão mais masculina. Às vezes, sabe como é? Estar apenas juntas não era o suficiente. Então decidimos tentar a sorte em alguns aplicativos de namoro. Claire gostava do Bumble, onde eram as meninas que começavam as conversas, enquanto eu me sentia sobrecarregada pelo Tinder e pelo Hinge. Mas, para minha surpresa, Claire deu match com um cara bastante interessante. O cara era atraente, inteligente e também do Sul. Embora dissesse que tinha se mudado muito quando criança e não se sentia realmente de nenhum lugar em particular. Depois de alguns encontros, ela decidiu trazê-lo para o nosso apartamento para me apresentar a ele, para que eu pudesse finalmente conhecer o cara. Era uma noite promissora. Claire estava nervosa, mas animada. Eu estava meio ansiosa para conhecer o novo namorado dela. Eu estava no sofá assistindo Netflix e devorando alguns biscoitos quando ouvi a porta se abrir. Então Claire entrou com o cara e começamos a fazer as apresentações e conversar de forma casual. Mas, à medida que eu conversava com ele, algo começou a me incomodar. Havia algo estranhamente familiar no rosto dele. Infelizmente, esse é o momento em que minha história toma um rumo sombrio. Aos 10 anos, perdi meu irmão Ryan. O assassino dele era alguém que minha família conhecia bem e isso sempre me assombrou. Eu tinha apenas 6 anos quando meus pais decidiram me deixar com meus avós e me disseram que seria apenas por uma noite. Mas depois de 3 dias, eles finalmente voltaram e me disseram que Ryan não voltaria. A explicação que me deram foi que ele havia ido para o céu. A morte era um conceito confuso para mim naquela idade. Embora eu estivesse triste por nunca mais ver meu irmão, a dor real veio muito mais tarde. Eu não entendia totalmente o que significava perder alguém permanentemente até ficar um pouco mais velha. Descobrir as circunstâncias em torno da morte de Ryan foi o que realmente me destruiu. Em algum momento, soube que ele havia sido assassinado e que a pessoa responsável era um amigo dele, alguém que deveria tê-lo amado. O nome desse garoto era Marcus Clark e ainda ecoa na minha cabeça até hoje. Eu não conseguia parar de pensar em como alguém tão magro e desleixado foi capaz de causar tanta dor à minha família. Enquanto ouvia Claire rir e flertar com seu encontro no sofá, o rosto do cara começou a se transformar na imagem de Marcus na minha mente. Meu coração disparou ao perceber que o cara com quem eu estava falando estava de alguma forma ligado à morte do meu irmão. Naquele momento, a risada se transformou em um eco distante enquanto as memórias de Ryan começaram a me invadir. Eu tentei focar na conversa, mas toda vez que olhava para o cara, via a sombra de um passado doloroso que eu tentava enterrar. Lembrei da risada de Ryan, seu rosto se iluminando de alegria em piqueniques, para logo ser apagado pela crueza da realidade. Atrás do sorriso dele, havia segredos sinistros que ainda me assombravam. Sobrecarregada e sentindo que não aguentava mais, me levantei abruptamente do sofá. Senti o espaço se fechando ao meu redor e precisava sair dali. Claire percebeu que algo não estava certo e me perguntou, mas eu disse que só precisava de ar fresco e corri para fora do apartamento, tentando escapar da sensação opressiva de estar de volta àquele momento horrível da minha infância. Durante o tempo em que fiquei atrás da porta tentando respirar, o peso das memórias pesava sobre meu peito como uma laje. Eu não sabia se poderia deixar esse novo cara entrar na vida de Claire e não podia deixar de pensar que, às vezes, o passado tem uma maneira estranha de se manifestar nos momentos mais inesperados. Lembro que os olhos daquele cara eram de um marrom tão escuro que pareciam quase negros. Aqueles olhos se tornaram as estrelas de muitos pesadelos que tive ao longo dos anos, e tudo ficou ainda mais aterrorizante quando finalmente soube a verdade sobre como ele havia assassinado meu irmão. A confissão de Marcus me deixou gelada. Ryan, meu irmão, estava brincando perto dos trilhos do trem em uma tarde quando Marcus, um garoto do bairro, encontrou um pedaço de ferro velho. Era um pedaço pesado de metal, embora dissesse que parecia estar carregando algo enorme. Decidiu que aquilo seria um bom brinquedo. Então, enquanto Ryan estava abaixado amarrando os sapatos, Marcus apenas olhou para o pedaço de ferro. Naquele instante, a loucura tomou conta e ele começou a imaginar como seria se batesse em meu irmão com aquilo. E foi exatamente isso que ele fez. Lembro de me dizerem que foi um golpe horrível que o deixou se contorcendo.
Nesse momento, Marcos percebeu que havia se metido em problemas. Em vez de correr para ajudar, decidiu esconder o que fez. Ele bateu mais uma vez na cabeça de Ryan e depois, em pânico, segundo ele, fez um túmulo raso e arrastou o corpo por cerca de 100 metros. Ouvi que os ferimentos que Ryan sofreu foram grotescos. Não apenas ele foi atingido, mas depois de arrastá-lo, fizeram coisas inimagináveis com ele. Às vezes é difícil processar o que ouvi, mas o que não consigo esquecer é como os olhos e os dedos dele estavam desaparecidos, como se alguém tivesse querido despedaçá-lo completamente. Tudo isso era assustador, mas a ideia de que esse garoto, que já foi amigo do meu irmão, tivesse feito algo assim me deixou sem palavras. A polícia interrogou Marcos, mas em vez de enterrar sua consciência, ele decidiu mentir e dizer que os ferimentos haviam sido resultado do que ele fez depois. Como podiam deixar ele escapar com isso? No final, porque ele era tão jovem, mandaram-no para uma escola de reabilitação e deram-lhe uma nova identidade quando completou 18 anos. Realmente, o poder da juventude sobre a justiça não é horrível. Durante anos, pesadelos me assombraram e quanto mais eu soube sobre a morte de Ryan, mais reais eles se tornaram. Eu sonhava que Marcos voltava e tentava fazer o mesmo comigo. Eu não sabia onde ele estava, mas nessas noites sentia que estava a um passo dele. Os olhos escuros de Marcos me seguiam para onde eu fosse, como sombras à espreita, prontas para me pegar. A cidade se tornou um lugar aterrador. Embora a vida seguisse, eu só conseguia pensar naquela sombra pairando sobre mim, me lembrando de que alguns pesadelos não terminam quando você acorda. As sombras deixadas pela morte de Ryan ainda estavam muito vivas na minha mente e o eco da perda dele ainda ressoava alto demais. Eu não consigo parar de pensar no meu irmão e agora chegou a hora de descobrir o que está acontecendo. A única coisa que eu realmente lembrava de Marcos eram seus olhos escuros e cabelo bagunçado. Essas características se tornaram as características do monstro que criei na minha mente ao longo do tempo. Os pesadelos começaram a girar ao redor deles, transformando qualquer sombra de um fio de cabelo escuro em um horror constante. Naquela noite, quando conheci o encontro de Claire no Bumble, uma coisa engraçada aconteceu comigo. Embora o cara fosse atraente, havia algo sobre a cor dos seus olhos e a maneira como ele agia que me parecia perturbador. Eu não disse nada no começo, não queria assustar Claire sem motivo, mas conforme conversávamos, comecei a juntar as peças. Ficou claro que ele relutava em falar sobre a família e sempre desviava o assunto quando tocávamos na infância dele, mas quando mencionou algo traumático que aconteceu com ele quando criança, sua expressão mudou. Foi quando tudo ficou estranho. A atmosfera ficou pesada, como se algo não estivesse certo. Quando mencionei a ele que cresci na Virgínia Ocidental, ele me lançou um olhar culpado que foi como um soco no estômago. De repente, a conversa descontraída virou uma competição silenciosa, uma batalha de olhares tensos. Claire, que percebeu a mudança, olhou para mim com preocupação, mas eu apenas balancei a cabeça, tentando manter a calma. Eu estava tentando não deixar que a paranoia tomasse conta, mas era impossível ignorar o desconforto que sentia. O homem, que até aquele momento parecia ser apenas mais um encontro casual, agora me dava uma sensação estranha, como se estivesse escondendo algo. Eu não conseguia parar de olhar para ele, sentindo uma crescente sensação de familiaridade, mas de uma maneira muito perturbadora. Claire, como se sentisse a tensão no ar, tentou suavizar a situação com um sorriso forçado, puxando uma conversa mais leve sobre outra coisa. No entanto, eu não conseguia tirar os olhos dele. Eu sabia que havia algo errado, algo relacionado ao meu irmão, algo que não podia ser coincidência. A conversa seguiu, mas a cada palavra, a ansiedade em meu peito aumentava. Eu estava tentando juntar as peças, mas não conseguia fazer tudo se encaixar. Eu sabia que ele tinha alguma conexão com o passado, mas como? De onde? O que ele estava escondendo? A noite continuou, mas para mim, a atmosfera estava irremediavelmente alterada. Eu não conseguia parar de olhar para aquele homem, sentindo o peso de um segredo que ele não estava disposto a revelar. Eu só sabia uma coisa: aquilo não podia ser uma coincidência. Era quase meio-dia e tudo parecia brilhante e animado.
O sol estava se posicionando bem no centro do céu e uma brisa quente se infiltrava pelas persianas. Quando as levantei para deixar mais luz entrar na minha sala de estar, fiquei olhando pela janela, perdida em pensamentos. Lembrar o que ocupava minha mente naquele momento era mais complicado do que resolver um quebra-cabeça, mas eu sabia que estava tentando terminar alguns trabalhos pendentes. Só precisava de uma pausa. De repente, ouvi uma batida na porta. Pulei de susto e corri para abrir sem pensar muito sobre quem poderia ser. Sophie, gritou uma voz energética. Era a Lauren. Não me dei ao trabalho de perguntar por que ela não me avisou antes de vir. Isso era normal entre nós. Desde que comecei a trabalhar de casa, meus amigos apareciam de surpresa, sabendo que provavelmente me encontrariam lá. Lauren entrou e me deu um abraço leve, mas acolhedor. A visita dela era exatamente o que eu precisava para dar uma pausa na rotina. Peguei um pedaço de bolo da geladeira e isso virou nosso brunch. Sentamos e conversamos, cheias de risadas e divagações. No entanto, de repente, percebi que ela tinha uma expressão estranha no rosto. Vi que ela estava olhando fixamente para algo do lado de fora da janela. Segui seu olhar e percebi que ela estava observando a casa logo em frente à minha. A princípio, vi apenas uma van estacionada, mas logo notei uma mulher mais velha, provavelmente na casa dos 60 anos, carregando caixas e algumas outras coisas que pareciam pertences. Ela estava sozinha, movendo coisas pesadas com um ar determinado, mas um tanto inquietante. Não conseguia ver direito o que eram, pois tudo estava embrulhado em cobertores e panos. O que você está olhando? Perguntei para Lauren, tentando entender o que a estava tão intrigando. É estranho, me dá uma sensação ruim. Não é assim que você se sente também? Ela disse, e eu realmente concordei com ela. Aquela sensação desconfortável se apoderou de mim, mas eu não queria me prender a isso. Ela era apenas uma vizinha nova e eu não queria que o medo tomasse conta da minha vida. Além disso, a casa dela ficava bem em frente, então seria melhor ignorá-la. Rimos novamente e a conversa mudou do assunto da velha para outros tópicos mais leves. Mas, alguns dias depois, numa manhã, quando a luz do amanhecer começou a aparecer, eu estava trabalhando na sala de estar. De repente, um barulho estranho me fez olhar para cima. Havia um garoto pequeno parado na porta da velha. Antes que eu pudesse pensar em bater à porta, ela se abriu e a criança entrou, como se estivesse em transe. O rosto dele estava indefinido para mim, mas senti um arrepio percorrer minha espinha. Naquela mesma noite, vi uma adolescente entrando pela mesma porta. Mais uma vez, nenhum som foi trocado. A adolescente entrou como se alguém estivesse guiando-a, como uma marionete. A confusão e a sensação de estranheza cresceram dentro de mim. Sacudi a cabeça, tentando me convencer de que não havia nada de estranho nisso tudo. Mas uma parte de mim sabia que algo mais estava acontecendo. Talvez eu estivesse apenas imaginando coisas estranhas, devido à maneira como me senti na primeira vez que vi a velha. Então, tentei ignorá-la e me concentrar nas coisas mais importantes, mas não conseguia deixar de perceber o quão estranha tudo parecia com ela. Ela quase nunca saía de casa. Nunca dava passeios à noite e nem nunca aparecia na loja do bairro. Já se passavam 2 semanas desde que ela se mudara. Embora mais de 10 pessoas tivessem visitado a casa dela, nunca vi ninguém saindo. A casa dela estava sempre quieta, então não podia presumir que ela morasse com alguém. Os visitantes eram quase todos crianças e adolescentes, e claro, era raro não ver alguém da idade dela. Eu queria me concentrar no meu trabalho e esquecer completamente da velha, mas simplesmente não estava funcionando. Então, decidi ir verificar por mim mesma. Após 3 horas na cozinha, eu havia assado uma torta de maçã, deixado esfriar um pouco e, com coragem, fui até a casa dela. Bati várias vezes na porta, mas não obtive resposta. Eu sabia que ela tinha que estar lá dentro, porque não a vi sair em momento algum. Minha frustração estava crescendo, mas eu insisti. Não ia aceitar que tinha deixado meu trabalho só para caminhar até lá em vão. Finalmente, comecei a ouvir passos lentos se aproximando da porta. Oi, sou a Sophie. Moro bem em frente, disse, com um sorriso. A velha aceitou o bolo, mas ficou na soleira, como se estivesse hesitando. Posso entrar? Perguntei,
e vendo ela acenar com a cabeça, entrei na casa. Entramos em silêncio desconfortável, trocando olhares até que finalmente ela falou: "Espere aqui." Ela levou a torta para a cozinha. Quando voltou, estava sorrindo brilhantemente. "Entre," ela disse. Segui ela para dentro da casa. "Quer um chá?" ela perguntou. "Claro, claro," respondi. Ela foi até a cozinha e o som da água fervendo começou a me deixar, inesperadamente, sonolenta. Quando recuperei o foco, a mulher estava bem na minha frente, me encarando diretamente nos olhos. "Você está com sono?" "Não está," ela disse. "Estou um pouco cansada," admiti. De repente, meu telefone tocou, me fazendo sair da sonolência. Eu pulei, confusa. "O que está acontecendo?" "Seu telefone está tocando," disse a mulher, evitando meu olhar. Em um instante, ela havia se transformado naquela figura sombria que eu havia visto no início. Era a Lauren ligando. Tremendo, voltei para minha casa, minha cabeça cheia de perguntas que eu não conseguia responder. Talvez ela tenha tentado te hipnotizar. Lauren disse ao ouvir o que tinha acontecido. Passei os próximos dias observando minha vizinha de perto, mas, para minha surpresa, ela não estava mais recebendo visitantes. Porém, uma manhã, houve uma batida na minha porta. Quando abri, vi 2 policiais. "Há algum problema?" perguntei, confusa. "Temos algumas perguntas sobre sua vizinha," disse um deles. O que ouvi a seguir me gelou. Estavam chamando ela de assassina hipnotista. Meu Deus, pensei. Eu tinha estado lá poucos dias antes. "Você tem sorte de não ter sido uma vítima," disse um deles. "Ela espiona suas vítimas e as hipnotiza para que entrem na casa dela." "Jesus," disse eu, chocada. Ela estava sob custódia. Eles a prenderam. Ela deveria testemunhar sobre as pessoas que entravam na casa dela, andando como zumbis, contra a vontade, é claro. Ela pode passar a vida inteira na cadeia. "Talvez 3 vidas," disseram.